A gente percebe que na parte mais sul do nosso país, né, aqui, ó, a parte mais sul do nosso país, a gente tem as massas de ares mais frias, mais brandas, mais leves, justamente vindo dos polos. Ele está identificado com essas cores azuis, né? A gente consegue seguir aqui na parte litoral. E quando vai chegando aqui na parte mais central, mais nordeste do país, a gente consegue perceber que é uma cor mais escura, né? Então a gente tem a temperatura mais elevada e uma característica mais quente e seca, né? Então aqui é a mesma representação, a gente tem aqui o ar quente em laranja e o ar polar fraco, moderado ou forte, que pode vir lá das regiões polares, beleza? Outra representação, né? A gente tem aí, ó, cold front, que significa, né, frente fria. A gente tem uma frente fria vindo aqui da região e acaba encontrando com a massa de ar quente, que acaba gerando nuvens mais pesadas. Deixa eu voltar aqui. E aqui é a frente quente, que pega, vem aqui gerando o vento quente, que vai acabando empurrando o ar gelado para trás. Vai formando nuvens, né? Mais cirrostratos, mais estratos e mais nimbos. Aqui, voltando. A gente tem o ar gelado, que está empurrando o vento quente para cima, beleza? O vento mais leves, né? Gerando chuvas também, né? Mas consideravelmente mais leves. E a gente tem aqui novamente uma massa de ar quente que vai empurrando a frente fria, né, ao decorrer do globo, né? Então isso vai empurrando essas frentes aí em determinadas regiões. Beleza? Dentro dessas frentes frias e frentes quentes, a gente tem alguns fenômenos que são chamados de El Niño, não é? Esse El Niño, na verdade, é um fenômeno que pode ocorrer de 7 ou até 5, 7 anos, não é? Vai depender, é uma probabilidade. Então, o que acontece no El Niño? Então, em determinado tempo, né, há uma reviravolta na nossa atmosfera. Como assim? Esse fenômeno é quando as massas de ar eles vão se contradizendo. Como assim? Dá tipo um embaralhamento dessas massas de ar que acaba ocorrendo o quê? Por exemplo, lugares que eram mais quentes acabam. Então gera uma confusão. Então lugares que eram mais quentes acabam ficando mais frios, né? Acaba chovendo demais em lugares que era para ter uma região mais seca, acaba chovendo muito. E uma região que era considerada bastante fria e bastante úmida, com bastante incidência de chuvas, pode ocorrer que ter vários períodos de secas. Isso já aconteceu várias vezes, né, durante a nossa vida. Então, o último que teve mais pesado foi em 1997, né, que levou a grande prejuízo, tanto na lavoura, tanto na pesca, né? Então, tudo essas águas quentes aí vão influenciar em toda a nossa atmosfera. Então, todas as condições de clima do nosso planeta vai modificar devido a essas modificações atmosféricas, beleza? Então, outros principais, então, para se estudar, né, esses instrumentos, não é, que se estudam a meteorologia, né, a gente tem a temperatura, né, que pode ser dada em Kelvin, Celsius e Fahrenheit, né, dependendo dos tipos daqui, ó, da água aqui principalmente, os tempos vão variar em determinados unidades, né, de temperatura. A gente tem a umidade do ar, né, que é muito importante saber identificar, né, o que é a umidade do ar. Então, refere-se à quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Quando a quantidade fica abaixo de 30, ela está em um nível, né, considerado crítico. Então, nada mais é do que a quantidade de vapor de água que existe na nossa atmosfera, não é? Então, existem alguns cuidados que você deve tomar quando o índice de umidade está seco, né? Você tem que beber bastante água, sair em horários com menos incidência de sol, não é? Para não elevar tantas temperaturas, deixar ambientes bastante arejados, né? Mas o principal de todos é beber bastante água. Então aqui a gente tem um exemplo aí de como funciona a nossa irrigação, né, de dentro do nosso organismo. Então, quando a gente tem um ar muito seco, a gente faz com que
o suor, né, a gente perca mais água para o meio ambiente. E quando há grande quantidade de umidade, né, então há uma baixa evaporação. Beleza? Então é o seguinte, a umidade do ar vai referir à quantidade de vapor de água, né, como eu falei. A gente também tem alguns instrumentos que vão medir essas umidades do ar, a temperatura, a pressão, e por aí vai. Né? Então, existiu um tempo desse atrás que Serra Talhada estava abaixo de 30%, se eu não me engano, estava uns 17% para 20%. Né? Então, foi considerado um estado de alarme para a cidade, Serra Talhada aqui no Pernambuco. Então, foi considerada em estado de alerta, né, para o pessoal, a comunidade, tomar bastante cuidado em relação à umidade do ar. Aconselha-se também que a umidade do ar pode baixar, né, devido aos ar-condicionados que você tem dentro de casa. Né? Então, o que é aconselhável a você fazer com os ar-condicionados dentro de casa? Você põe nada mais do que um balde com água quando você for dormir, né, para esse ar-condicionado ele captar essa umidade do balde e não precisar captar o seu organismo, né, do que você libera na sua respiração. Então, se torna um ambiente do local mais úmido. Beleza? Então, outra característica de se estudar a nossa estrutura atmosférica é a pressão atmosférica. Né? O que é a pressão? Nada mais é do que o peso do ar que exerce na sua superfície. Então, quanto maior for a pressão, então a gente tem aqui o exemplo aqui, ó. A gente tem aqui São Paulo e Santos. A gente percebe que em São Paulo a gente tem menos colunas de ar, então é menos pressão atmosférica. Então a gente consegue respirar menos, porque tem menos quantidade de ar em cima da gente. E já em Santos, né, então a gente tem uma maior coluna de ar, então a gente tem uma maior pressão atmosférica. Né? Então a gente fala, quando a gente se retrata a nível do mar, né? Então a gente está aqui o mar, e a gente consegue, deixa eu voltar, né? Perceber que é mais alto, então tem uma menor pressão. Aqui, justamente aqui está mais fácil de entender, né? A gente tem aqui maior quantidade de ar, então a gente tem mais peso sobre a gente, então maior pressão. Menor quantidade de ar, menos peso, portanto menor pressão. Então, como é que a gente consegue observar o que vai influenciar a pressão? Justamente, quando a gente tem uma maior pressão, a gente tem uma maior quantidade de sol.